Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Cristo nos une. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Ou operando Deus, quem pode impedir a mão do Deus Todo-Poderoso quando Ele quer nos abençoar? Ninguém pode impedir a mão do nosso Deus. Queridos irmãos, nós estamos reunidos mais uma vez na presença do nosso Deus, o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e na unção do Espírito Santo, para ministrar ao Deus Todo-Poderoso, mais este culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, porque só Ele é digno. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre, e as suas misericórdias se renovam cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Nós vamos ler uma palavra de abertura, uma palavra de Deus para os nossos corações. Está escrito no livro, na epístola de 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Recebe esta palavra no teu coração. Queridos, a tua fé, a nossa fé, é que nos faz vencer o mundo. As dificuldades, as tribulações, é a nossa fé. Não é também porque nós temos fé, que somos justos, que nascemos de Deus, que estamos isentos de problemas, de dificuldades. Também passamos por lutas e dificuldades. Mas se estamos aqui, é porque o Senhor nos sustentou. Se chegamos até aqui, por causa da nossa fé em Deus, que nos fez prevalecer sobre todas as dificuldades, sobre todos os problemas. Uma palavra tão pequena, fé, mas que nos faz vencer o mundo, que remove montanhas de problema, enfermidade. Querido, nós temos que ter fé em Deus, porque nós só vamos vencer tendo fé no Senhor Jesus, fé no nosso Deus e no nosso Pai. E a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Esta é a palavra tão pequena, mas que nos garante tanta vitória. Nós somos filhos de Deus e nós andamos por fé e não por vista. Está vendo, queridos? Então a palavra nos exorta a termos fé para nós termos vitória. Queridos, fecha os teus olhos agora e agora nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra, Senhor, falou conosco sobre fé. E nós sabemos que é a fé que garante a nossa vitória. Fé em Deus, não importa as dificuldades, as tribulações, nós temos que continuar, nos levantar. Jesus disse, no mundo também tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A nossa fé vai nos levar às vitórias, às conquistas e nos fará vencer o mundo. Vamos nos animar, querido. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos abençoe. Recebe a nossa adoração, a nossa gratidão e o nosso louvor. Enquanto o Senhor estende as suas mãos para nos abençoar, para salvar, para curar, para operar sinais, prodígios e maravilha. Fica conosco, Pai Senhor, e nos abençoe no nome do Senhor Jesus, teu Filho. E glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E todos que creem, digam amém. Senhor.
Boa noite, irmãos, a paz seja convosco. Nós estamos aqui nesse sábado, nesse culto sabático, gravando, ministrando a palavra de Deus. Cristo nos une sempre mais. Irmãos, o maior convite que nós poderemos receber, vamos à casa do Senhor. Triste é quando nos convidam para ir para o cemitério, para ir no velório, para ir para o hospital. Nós temos que nos alegrar para estar na casa do Senhor. Nesse sábado, nesse culto sabático, todo sábado, Jesus e sua família iam para a sinagoga, eles estavam na sinagoga. Nós temos que ter prazer de estar na casa de Deus, congregar, recarregar nossas baterias espirituais. E nesse sábado, Deus deu uma palavra para nós, palavra de exortação, palavra profética, uma palavra sobrenatural. Que os irmãos venham receber essa palavra no seu coração, na sua alma, no seu espírito e venham praticar. Nós somos praticantes das obras, das palavras que Deus tem para cada um de nós. Amados, que o Senhor venha abençoar a nossa nação, que o Senhor venha abençoar a sua igreja, que o Senhor venha fortalecer a sua igreja, os seus pastores, os obreiros, os levitas e toda a membrésia, que a unção do Eterno venha se manifestar nesse lugar, como a nuvem desceu ali quando Salomão estava no templo com os sacerdotes, seja nesse lugar, nesse momento. Nós vamos ministrar uma palavra sobrenatural nesse momento, aquilo que nós não lemos, não ouvimos, não escutamos, não aprendemos, que o Eterno venha liberar para nós nesse momento, palavra profética, palavra rema, para exortar cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Que os irmãos abram a palavra de Deus no livro do 1 Reis, capítulo 17. Eu vou ler apenas alguns versículos e o tema de hoje é: Deus ordena a nossa bênção. Deus ordena a nossa bênção. Esse é o tema profético da mensagem de hoje. Eu vou ler um texto que está escrito a partir do versículo 7 de 1 Reis 17, e diz assim: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que forneça comida para você. Ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Soberano Deus, eis a sua palavra. Coloca agora na nossa boca, Senhor, no nosso espírito, na nossa alma, aquilo que o Senhor quer que nós venhamos falar de Ti e aprender e praticar, porque nós temos que ser ouvintes e praticantes da sua palavra, em nome de Jesus. Eterno, continue falando conosco, em nome de Jesus. Então, amado, nós estamos aqui diante dessa narrativa, diante dessa palavra. Eu quero dizer para os irmãos: se você ligar a sua televisão no noticiário bom, você vai ver que essa passagem está acontecendo agora em algum lugar da nossa terra, da nossa nação. Na verdade, pessoas estão morrendo, pessoas estão definhando, morrendo de fome, exatamente como essa viúva. Nós vemos, amados, que o tema de hoje é: Deus ordena a nossa bênção. Então Deus tinha colocado Elias, irmãos, ali perto do riacho de Querite, e ali nós vemos que Elias, ele era alimentado pelos os corvos que traziam alimento para ele, irmãos, de manhã, de tarde e de noite. Eles se alimentavam do alimento. Elias bebia daquela água, porque o Senhor cuida de nós. Nós vemos aqui, amado, que quem criou o delivery foi o Eterno que criou o delivery, irmãos. Então os homens só viram e praticaram. Vocês veem aqui que a ação desse corvo era uma ação de delivery. O que é delivery?
na nossa língua? Entregador. Então, quem criou o delivery? O Eterno. Quero dizer para vocês que você vê na televisão os pessoal, os rapazes velejando em pranchas no oceano. O Jesus Cristo, o Yeshua de Nazaré, ele foi o primeiro velejador sobre o mar da Galileia sem prancha. Hoje você vê os rapazes sobre prancha, Jesus andando, velejando sobre a água sem pranchas. Quem criou o delivery? O Eterno. À tarde, na hora do almoço, na janta, ele mandava os entregadores entregar o alimento ao seu servo. Deus cuida de nós. Então ele ordenou que os deliveries entregassem o alimento para o seu servo. Nós vemos, amado, que Deus trabalha com propósito. Você tem que aprender isso, irmão. Tudo em Deus é propósito. Então ele tinha colocado o profeta dele, o servo dele, aqui nesse lugar, no riacho. Passou um ano, secou o riacho, secou a água. O delivery foi cancelado, acabou o contrato. Então, de repente, aquele profeta, ele se sentiu sem o alimento dele, sem a água, porque Deus já tinha um outro propósito para ele. Deus ia transferi-lo para um outro lugar, irmãos. Deus trabalha com propósito. E o servo do Senhor, ele não questiona, ele simplesmente obedece às normas. Então, por que Deus tirou a água, Deus tirou o entregador de alimento? Porque ele ia mandar o seu servo para uma outra cidade, para um outro lugar. Então, nós vemos aqui que o Senhor diz para o seu servo: olha, vai imediatamente para a cidade de Sarepa de Sidom e fique lá. Veja vocês, Deus envia o profeta dele para um lugar, para o meio do paganismo, para o meio da idolatria, onde Baal, irmãos, era o Deus deles. Então Deus mandou o profeta Elias exatamente para o meio dos Balaíns. Deus ordena a bênção, Deus trabalha com propósito. Quem governava essa região? Nós vemos que era Etibaal, o pai de Jezabel. Lembra de Jezabel? Então Etibaal, ele era o rei, ele era o governador de Sidom. O Eterno manda exatamente para o meio do paganismo o seu servo, porque ali ele tinha vidas que tinham que ser alcançadas, ele tinha vidas que tinham que ser salvas. Deus manda os missionários ir para a China, e para a África, para o Nordeste, para todo lugar, porque sempre há alguém precisando ouvir a palavra de Deus. Veja vocês que o Senhor Deus diz assim: olha, vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique lá, que ordenei. Deus já tinha ordenado, como ele tinha ordenado para os delivery entregar o alimento, aquele já tinha ordenado uma viúva. Veja vocês, se Deus não tivesse secado o riacho, se Deus não tivesse cortado o alimento, o profeta poderia balançar. Por que está tão bem aqui? Por que eu vou sair? Então Deus tirou a água, Deus tirou o alimento, então o profeta sentiu que estava no momento de mudar de região. Na verdade, então nós vemos que o Eterno diz: olha, eu ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, ordenança do Senhor. Então subentende-se, irmãos, que chegando lá, o profeta ia encontrar uma viúva rica. Casas, carro, mas quem o profeta encontra? Deus não trabalha com a nossa ótica, Deus não trabalha com a nossa visão. Deus traz o impossível para se tornar possível, para abençoar os seus filhos, irmãos. Então nós vemos aqui que o profeta Elias, ele vai para o meio do paganismo, ele vai para o meio da idolatria, porque Deus tinha propósito naquela cidade. E nós vemos que o Senhor tinha visto o coração daquela viúva. Aquela viúva, ela não conhecia pessoalmente o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas ela ouvia falar, porque Sidom, irmãos, faz fronteira com a terra de Israel. Seria a mesma coisa para você sintonizar o nosso país, esses países vizinhos da América do Sul. Na verdade, então Deus vai enviar o profeta para lá, porque mais vale uma alma para Deus do que o mundo todo, irmãos. Na verdade, então veja vocês, amado, que o profeta, ele chega
daquela cidade, e quem ele encontra? Uma viúva. Agora eu digo para você, queridos, por que Deus enviou o profeta lá? Porque Deus viu o coração daquela mulher. Aquela mulher, ela só tinha o filho dela. Aquela mulher estava totalmente magra, aquele cabelo todo emaranhado. O menino dela, irmão, aproximadamente 7 anos, buchudinho, sem camisa, o cabelo todo esticado para cima, desnutrido. E pela fé, irmão, nós vemos aquela mulher naquele deserto, daquela caatinga, aquela mulher correndo de um lado para o outro, porque não tinha alimento, não tinha subsistência, a água estava acabando. Então Deus conhece o meu coração, o seu coração, e Ele vai ordenar a nossa bênção. Então, pela fé, irmãos, eu vejo aquela mulher. Tempos atrás eu vi uma reportagem lá no Nordeste brasileiro. Uma entidade filantrópica foi levar alimento numa região longe, no deserto do Nordeste. E quando ela chega ali com a cesta básica, ela encontrou uma mulher, o marido de uma mulher, poucos dias que eu vi isso, e o menino ao lado. Aquela mulher não tinha nada, tinha uma chapinha de ferro, 2 blocos assim, uma lata com água suja, não tinha nada aquela mulher. Exatamente como essa mulher aqui. Não é verdade? Então eu posso ver pela fé, irmãos, aquela mulher naquele deserto, naquela caatinga árida, caatinga quer dizer região, na verdade. Então naquele pedras, naqueles seixos, e ela vai chorar longe do filho dela, porque mãe não gosta de ver os seus filhos chorar, irmãos. A pastora Ana Cavalcante, ela fez a abertura e ela sempre conta os momentos tristes que eles passaram lá no interior, colhendo café. Meu sogro ficou 7 anos internado. Naquele tempo que ele tinha problemas de pulmão, essas coisas matavam, viu, irmão? Então eu fiquei isolado. E a minha sogra, 30 anos de idade, tinha que cuidar de 7 crianças. O mais velho tinha 14 anos. E a pastora conta que certa feita o filho viu a mãe chorar porque não tinha comida dentro de casa, e todos eles iam para os cantos e começavam a chorar, irmãos, quando via sua mãe chorando. Não tinha alimento dentro de casa. Muitas vezes a pastora diz que Deus ordenava a mulheres vizinhas me trazer comida na casa deles. Olha, mulher, eu ia jogar essa comida fora, meus filhos não quiseram, meus amigos eu vim trazer para vocês. Mão de Deus. Deus ordenando que aquelas mulheres conhecida da minha sogra, trouxesse alimento para eles, irmãos. Chorando dentro de casa, não tinha alimento. Então, pela fé, eu vejo essa mulher, Fenícia, irmãos, ela chorando, ela correndo por aqueles matos, irmãos, gritando, porque ela não queria ver o filho dela ver daquele jeito. E aquela mulher, como era vizinha de Israel, ela já tinha ouvido falar no Deus de Abraão, irmãos. Por isso que Deus enviou lá. Então você vê pela fé. Eu posso ver aquela mulher correndo, toda descabelada, aqueles cabelos magrelos, aquele vestidão, gritando: ó Deus de Raabe, ó Deus de Ruth, ó Deus de Sara, ó Deus de Agar, ó Deus da pastora Hulda, ó Deus de Raquel. Onde está o Senhor? Aqui na minha terra, Baala aí, mas eu quero ter um encontro com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aquela mulher correndo naquele deserto, sozinha, morava longe, irmãos, de outras pessoas, o filho dela dentro de casa. Ela correndo, irmão, gritando pelas mulheres de Israel, que ela tinha ouvido falar. Na verdade, ela tinha ouvido falar que Agar, irmão, saiu com Ismael e para ir para outra terra, tinha sido expulsa de casa, e ali ela coloca Ismael lá e ela vai para o lugar distante, e ela chora, que acabou a comida, não tinha água. Ela foi chorar longe, está escrito, ela não queria que Samuel visse ela chorando, ela não queria ver Samuel morrer de fome, de sede, exatamente como essa mulher. Ela vai chorar no deserto. O Senhor ordena a nossa bênção. E Deus ordenou a bênção para Agar naquele deserto. O Eterno, como anjo, Agar, levanta, pega Ismael,
eu tenho promessa para Ismael. Deus tem promessa para mim e para você, viu, irmãos? Deus tem promessa para o filho da mulher escrava, da mulher empregada, não é só para as madames. Deus tem promessa para todos, irmãos. Abrace, Deus ordena a nossa promessa. E aquele anjo, que era o próprio Eterno, ele diz para Agar: levanta os olhos, olha a água fresca para você, alimente. Levanta, pega Ismael, tenho promessa para ele. Então eu posso ver pela fé essa mulher correndo pelas campinas, queridos irmãos. E por que o Eterno ordenou a bênção para ela? Porque de repente aquela mulher ela cai com o rosto no chão, magra, fraca, oprimida. Diz a Bíblia que está oprimida e deprimida pela fraqueza, pela situação. Irmãos, ela cai, bate o rosto no chão, bate a mão no chão, bate os pés e sangra todo o seu corpo. Quando o Eterno viu aquela mulher, irmão, testa sangrando, mão sangrando, os pés sangrando, imediatamente que veio na imagem do nosso grande eu sou, ele viu o filho dele na cruz do Calvário, pela fé, sangrando, os pés sangrando, o sangue carmesim. Ele olha e lembra do cordão, da corda escarlate que Raabe colocou, da cor do sangue. Então aquela imagem daquela mulher tipificou, o Eterno viu Cristo na cruz, pela figura daquela mulher, quando ela se levanta do chão toda ensanguentada, e aquilo abalou as estruturas, irmãos dos céus. E o Eterno chama Gabriel: Gabriel, eis aqui, leva essa mensagem para o meu servo Elias. Eu tenho uma tarefa para ele. A sua oração, a sua comunhão com Deus, mexe no coração do Senhor, irmãos. Então nós vemos que o Senhor diz para Elias: olha, eu ordenei a viúva daquele lugar, que ela vai fornecer água para você. Na verdade, levanta, vai para lá. Então, imediatamente nós achamos que era uma viúva rica. Na verdade, vai, eu ordenei uma viúva. Ela vai alimentar você 2 anos e meio. 1 ano ele ficou em Querite, e aqui ele ficou 2 anos e meio nessa cidade, porque ficou 3 anos e meio sem chover, porque Deus tinha ordenado. Porque eles acreditavam em Baal, irmãos. Deus é Deus, na verdade. Então veja vocês que subentende, irmãos, que aqui ela era uma viúva rica, com um armazém enorme, repleto de coisas. De repente, com quem o profeta se depara? Era pobre, na verdade, catando gravetos para cozinhar. E o profeta Elias, ele diz: viúva! Quando ele chama aquele homem viúva, aquela mulher olha para ele. Veio na mente dela a família dela. Ela vê pela fé Yosef, o marido, sentado. Ela vê pela fé bem Yosef, o filho, sentado, e ela ali. Quando o profeta falou viúva, aquela imagem veio da família dela, e hoje a imagem está perdida. Ela é só apenas uma viúva. Bem Yosef quer dizer filho de Yosef, o marido dela. Ela lembra da figura dela quando ela estava com a família. Na verdade, irmãos, então nós vemos que o profeta diz: olha, eu vou ficar na sua casa, você está exausta, você está deprimida, mas o Eterno mandou aqui para me hospedar na sua casa. Dá para você me trazer um pouco de água? Ela diz: olha, eu vou buscar a água para você. E ele diz: olha, por favor, traga também um pedaço de pão. Então aquela viúva diz: olha, eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus,
pelo Deus de Elias. O Deus dela era Baal, mas ela não cultuava Baal. Traga-me um pão. E ela diz, olha, eu tenho apenas um punhado de farinha, eu tenho um pouco de azeite na botija, eu e meu filho vamos comer e nós vamos morrer. Nós vemos que Elias vai exatamente na casa de uma mulher, que ela ia preparar a última refeição, depois morrer. Não é verdade? Mas Deus, irmãos, Ele sempre vai ouvir o seu lamento, para que Ele venha ordenar a nossa bênção. Certa feita, uma pastora, ela dizia na televisão, nos tempos magros, que ela tinha uma vontade enorme, naqueles tempos, de comer bife acebolado. E aquela pastora orava ao Senhor, ó Deus, ó Deus, ó Deus, eu quero comer bife acebolado, porque no momento mais de escassez que a gente tem vontade das coisas, a gente lembra, na verdade, das coisas passadas, e ela orava a Deus, ela era uma pastora, e de repente, irmão, toca, bate palma na casa dela, ela vai atender o portão. Ali está um homem, que ele diz, pastora, você me perdoa eu ter vindo aqui na sua casa, mas Deus fustigou meu coração, Deus me balançou, Deus me chacoalhou, eu vim trazer isso para você. Quando ela vê, irmão, aquele rapaz trouxe 2 quilos de bifes bom e 1 quilo de cebola. Deus ordenou a bênção daquela pastora, irmãos. Deus quer ordenar a minha e a sua bênção. Qual a bênção que você está precisando? Cura física, cura espiritual, financeira, irmãos. Então veja vocês que o profeta diz, olha, traga-me alguma coisa, traga-me um bolo, traz a minha água. E ele diz, por favor. Eu estou com a versão NIV, nova versão internacional, usa o termo por favor. Porque geralmente o homem e a mulher de Deus são gentis. O homem e a mulher de Deus, eles são educados ou procuram ser educados. Na verdade, irmãos, nós passamos por muitas escassez na nossa vida, nós passamos por momentos áridos na nossa vida. Os irmãos de Vila Antonieta sabem disso, irmãos. Quantos irmãos de Vila Antonieta congregou e congregavam conosco? Muitos congregavam conosco, quando vieram para cá não tinha nada. Mas quando melhorou de vida, nos deixaram. Certa feita o pastor disse para nós, olha, uma mulher chegou na minha igreja, aqui em cima, não tinha nada. Nós demos cesta básica, ajudamos aquela mulher por muito tempo. Deus abençoou ela, Deus ordenou a bênção para ela. E quando ela melhorou de vida, ela falou, vou embora. Essa igreja não tem mais palavra para mim. Já não me comove mais. Quer dizer, quando está na miséria, serve. Quando melhora de vida, vai para a catedral. Mas lá tem televisão, você na televisão. Então, nós vemos, irmãos, que ela diz, olha, acabou tudo. Na verdade, eu não tenho mais nada. Então o profeta diz para ela, olha, não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu estou dizendo, mas primeiro para mim. O medo rouba-nos a bênção. Eu tenho medo de ficar doente. Eu tenho medo de ficar pobre. Eu tenho medo de perder o emprego. Eu tenho medo. Não, amar esse medo expulsa em nome do Senhor Jesus. Então nós vemos, irmãos, que os recursos naturais daquela mulher, eles já tinham totalmente acabado. E ela disse, olha, só tenho um punhado de farinha. Na verdade, eu só tenho um pouco de água. Mas o profeta diz para ela, aqui está o segredo da mensagem. Primeiro para a igreja. O profeta aqui é a igreja. Primeiro para Deus, o profeta aqui é representante de Deus. Nós temos que aprender a investir no reino de Deus. Quando você recebeu o seu pagamento, você recebeu o seu soldo, você tem que trazer as primícias do Senhor. Então veja vocês, o profeta disse para aquela mulher, primeiro para mim. Irmãos, aquela mulher poderia ter falado, olha, se verdadeiramente ele é profeta, ele sabe da miséria que eu estou. Mas ela não questionou, irmãos. Ela simplesmente obedeceu.
O profeta falou, primeiro para a igreja, depois para você. Quando você receber o seu soldo, traga a parte que é do Senhor, e o Senhor vai multiplicar aquilo que sobrou nas suas mãos. A maioria dos crentes não são dizimistas, a maioria dos crentes não são ofertistas, irmãos. Eles querem tudo, mas pode ser o maior profeta da terra, se não for ofertista nem dizimista, vai ser um profeta pobre. Deus sempre vai colocar nas mãos aquilo em pessoas que Ele conhece o coração, na verdade. Então veja vocês que quando aquela mulher diz, e ela obedece ao Senhor, ela vai fazer, ela pega os gravetos, vai fazer o cozido dela, vai fazer o pão para ela, e o profeta diz, primeiro para mim. Por que isso? Porque nós vemos aqui que o Senhor diz para aquela mulher, que a viúva reconheceu que ele era um homem de Deus. Presta atenção, povo, irmão de Vila Antonieta e todos que estão conosco. Quando aquela mulher, ela recebe a palavra do profeta e ela investe no reino, ela ativou a unção da prosperidade na vida dela, ela ativou a unção de Jeová Jireh na casa dela, irmãos de Jesus Cristo. A unção de Jeová Jireh, a unção, irmãos, de abundância, ela ativou essa abundância, ela ativou a prosperidade, a unção na casa dela e na vida dela, porque ela investiu no reino, ela investiu no homem de Deus, ela investiu na igreja, então a unção de Jeová Jireh se manifestou na casa dela. Aquela mulher que não tinha nada, de repente ela vê a unção se manifestar, irmãos. Nunca mais faltou nada na casa dela. Você vê que não tinha nada na terra dela, sequidão, sequidão e sequidão. De repente, ela vai lá fora, no terreiro. Terreiro quer dizer o espaço de cultivo, na verdade. E ela vê que tem o romã no pé. Glória a Deus. Ela vê que tem uva, oh, aleluia. Ela vê que tem romã, ela tem uvas e tem outras frutas. Porque a bênção de Jeová Jireh, ela é grande. Jeová Jireh não é Deus de conta-gota, Ele é Deus de superabundância. Ele quer que eu e você venha investir o mínimo para que Ele venha dar o máximo para nós. Quando aquela mulher investiu na casa de Deus, na igreja do homem de Deus, ela ativou a unção da prosperidade na vida dela. Irmãos, eu não ia ficar 2 anos e meio comendo farinha seca, né, irmão, com água. Então Jeová já liberou o romã, e aquela mulher, essas mulheres do Agreste são assim, elas têm uma visão, elas sabem fazer as coisas, e ela fazia suco de romã para eles. Oh, aleluia. Ela fazia suco de uva, e na mesa só não tinha mais bolo, farofa, ingredientes de farinha. Não, irmãos, já tinha romãs, já tinha uvas, já tinha outro tipo de frutas, porque a bênção é abundante. Ele ativou a bênção é completa, irmãos. Na verdade, então veja vocês que nós poderíamos até comer fruto do chão, mas a Bíblia diz, você tem que comer fruto do pé. Fruto do pé. E estudando a palavra, você vê que os irmãos lá no Egito, geralmente os frutos do Egito eram fruto do chão. Eles tinham que se abaixar para comer, pegar os frutos. Os frutos de Israel geralmente é do pé. Ei, crente, pega as uvas, pega os romãs, pega as romeiras. E ela preparava aquele suco. Preparava aquela salada de frutas, e eles se degustavam disso, porque, irmão, aquela mulher que era pobre, viúva, na verdade, abandonada, de repente, você lê o final, e diz que toda a família, irmãos, na verdade, dela veio comer com ela. Presta atenção, vou ler o 15. E ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, 2 anos e meio, para ela, para a mulher e sua família. Os familiares dela bora para a casa de Miriam.
Lá chegou um homem de Deus, ele trouxe a unção de Jeová Jireh. Ele não conhecia, o Deus dele era Baal, o Deus da chuva e fertilidade, mas Deus tinha fechado as chuvas para mostrar quem é o Eterno, irmãos. Diz o texto, a família veio de longe, bora para a casa de Miriam. Na mesa dela tem romãs, na mesa dela tem romeira, na mesa dela tem frutas, e ela está fazendo uma salada, sucos para nós. Irmãos, eu digo para vocês, na verdade, nós temos que ser assim. E Deus diz para Elias, o Deus de Israel, que a farinha não se acabará, o azeite não vai faltar, enquanto eu não fazer chover sobre a terra. A mulher colocou o Deus de Israel em primeiro lugar. Quem você tem colocado em primeiro lugar? Coloque Deus, peça para que Deus venha a liberar a palavra profética para você. Peça para que Deus venha ordenar a sua bênção. Quantos tempos você está buscando uma bênção? Às vezes a gente até esquece. Deus esqueceu de mim. Veja vocês que essa mulher não era israelita, mas ela bradava, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, porque ela tinha ouvido falar a vizinha. Talvez ela até um dia atravessou a fronteira, foi num culto lá em Israel, irmãos. Deus conhece o meu e o seu coração. Essa é a palavra que Deus tinha para nós nessa noite. Ela é muito mais expandida, mas nós temos que sintetizar. Deus ordena a nossa bênção. Quando Deus viu aquela mulher toda transfigurada no sangue, Ele viu Jesus. Ele quer ver o sangue de Jesus na minha vida e na sua vida, irmãos. Ele viu o sangue na corda, quando Raabe pendurou aquela corda vermelha. Vermelho tipifica o sangue carmesim, irmãos, de Cristo vertido na cruz do Calvário. Não saia de casa, se não se revestir da armadura do soldado, do capacete da justiça e do sangue do Senhor. E que a nuvem esteja sobre mim, sobre você, aonde nós estivermos. Essa palavra que Deus tinha para nós nessa noite. Deus ordena a nossa bênção. Buscai-a e você vai encontrar a sua bênção. Essa mulher lutou, essa mulher gritou, ela batalhou, ela ia conduzir a última porção de alimento. Ela diz, vai morrer eu e o meu filho de fome. Mas Deus ouviu o clamor dela. Deus ouviu o choro dela, como Ele ouviu o choro da minha sogra. Muitas vezes, meu sogro ficou 7 anos internado longe, ausente de casa. Uma mulher com 30 anos, irmão, na roça, tem que cuidar de 7 filhos, misericórdia Altíssima. Mas ela cresceu, ela prosperou. Meu sogro veio para casa, eles vieram para São Paulo, se tornaram uma família próspera de classe média. Deus ordena a nossa bênção. Ele quer ordenar a sua bênção, obreiro. Ele quer ordenar a bênção da levita, a bênção da pastora, a minha bênção, a bênção de todos nós. Todos os irmãos que congregam conosco em Vila Antonieta, que a bênção de Jeová Jireh venha se manifestar na casa deles, irmãos. Em tempo de crise, teremos farturas. Senhor, eu te louvo, eu te glorifico por essa palavra. O Senhor ordena a nossa bênção. O Senhor ordenou a bênção para essa viúva de Sidom. Não importa se ela está na região pagã, não importa onde ela mora, mas o Senhor conhece o nosso coração. Que o Senhor venha abençoar essa terra, meu Deus. O Senhor venha ter misericórdia de nós. O Senhor venha estender a sua destra e sarar essa terra ferida. Pai, abençoa os seus filhos. Tem misericórdia, Senhor, dessas pessoas que estão morrendo de fome, estão morrendo de doença, de enfermidade, de praga, Senhor. Irmãos, leia o Salmo 91, leia o Salmo 23, todo dia. Faça do Salmo 91 a sua oração, profetiza sobre a vida. Quando você lê lá, ele transmite para você aquilo que você está lendo, irmãos. Deus dará ordem aos anjos dele para cuidar de mim e você. Deus ordena a bênção para nós que nós estamos buscando, nós estamos querendo. Senhor, tenha misericórdia de nós. Abençoa, prospera essa nação, cura todas as enfermidades, Senhor. Esses irmãos e irmãs que estão há tanto tempo buscando uma bênção, em nome de Jesus, que a bênção seja liberada para essas pessoas que estão clamando ao Eterno. Pai, abençoa
América, abençoa a África, abençoa, Senhor, nossos irmãos na China, onde são perseguidos, na Ásia, na Europa, Senhor amado, em Israel. Abençoa o povo de Israel, que foi de Israel que o Senhor levou a bênção para Sidom, e ali o profeta alcançou muita gente, porque quando Deus mandava para uma região, não era para ele ficar estático lá, dali era o ponto dele de apoio, mas ele ia para várias cidadezinhas vizinhas, ali ia para cada casa da vizinhança, para levar a palavra, depois ele voltava, ali é apenas o ponto de apoio dele, o ponto de referência dele, irmãos. Deus abençoe todos os irmãos que congregam conosco na Capela Quadrangular em Vila Antonieta, e todos vocês que estão nos seguindo, irmão, Deus abençoe vocês. Divulga a nossa mensagem, espalha essa mensagem, diga para os seus entes queridos, de perto, de longe, de distante: olha, Deus ordena a nossa bênção, tome posse. Aprenda a investir no reino de Jeová, aprenda a ativar a bênção da prosperidade financeira sobre você. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Adonai, seja conosco agora e para sempre. Senhor, ordena a bênção da sua igreja, Pai. Você não pode estar amanhã, irmãos, porque você é o corpo físico, mas a sua oração pode. Transfere para amanhã, para depois, como você quer que seja. Continue clamando, continue gritando, até abalar os céus, que Deus vai ordenar a sua bênção, como Ele ordenou para essa mulher de Sidom, irmãos. Não importa onde você mora, não importa onde você está, pode ser numa Grécia, no sertão, mas Deus é Deus, irmãos. Deus é mundial, Ele é universal, Ele é eterno, Ele é onipotente, onipresente e eterno. Senhor, nós te damos graça, nós consagramos essa mensagem, os cultos, a abertura, as músicas, Deus abençoe os levitas. Nós estamos com o nosso guitarrista há 4 meses que a guitarra está ali, o contrabaixo está ali, estão todos fechados, porque ainda continua fechado, mas breve o Senhor vai abrir, breve o Senhor vai ordenar a nossa bênção para a sua igreja. Deus abençoe os irmãos, vamos em paz, o Senhor nos acompanhe em nome de Jesus Cristo. Amém. Palma, aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe.